Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então aos tópicos de derivação, tá? Falando da última parte aqui, especificamente de tópicos de derivação, que vem a ser o conteúdo de taxas relacionadas, tá? Então vamos lá, com toda calma para falar de taxas relacionadas, tá? É o seguinte, vamos lá, aqui está escrito taxas relacionadas. Se eu dissesse para todo mundo que a teoria em si, tá, de taxas relacionadas, ela quase que não existe, todo mundo não acreditaria. O que a gente precisa fazer para entender taxas relacionadas, né, é de certa forma praticar, né, ou ver o que acontece na prática, tá? Só antes disso, eu montei um esqueminha bem simples aqui, tomara que ajude, mas a ideia é simplesmente tentar entender o porquê desse nome, tá? E o que a gente de fato vai fazer aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai destacar aqui é a palavra taxas, tá? Taxas, como a gente bem sabe, e como a gente aprendeu, tá? A gente está vendo taxas como derivadas, então é natural a gente entender que derivada é uma taxa de variação num exato ponto, tá? Então aqui a gente chamar derivada de taxa nos dá o direito de lembrar que taxas é derivada, tudo bem? Então tá, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, se eu vou relacionar taxas, em outras palavras, eu vou relacionar derivadas, tá? Mas aí a pergunta que fica é, eu vou relacionar o que com quem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai relacionar mais de uma variável, tá? Então, por exemplo, ou em geral, nós estamos trabalhando sempre aqui no cálculo com uma y em função de x, ou uma f em função de x, ou alguma coisa que relaciona x com y, ou y com x e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Quando eu digo mais de uma variável, eu estou dizendo que eu estou relacionando essas duas variáveis, x e y, de alguma maneira, tá? A questão que fica é como que eu vou relacionar, tá? Vamos supor que y e x sejam agora, ou estejam ambas agora, em função de uma nova variável, tá? E por eles estarem em função dessa nova variável, tá? A gente vai, por assim dizer, poder dizer que nós estamos relacionando eles, tá? Como que a gente está relacionando eles? Via derivada, tá? E esse tipo de derivação vai ser implícita. Vamos tentar colocar assim de uma maneira mais prática o que eu acabei de falar. Imagina que você tem y relacionado com x. E imagina que agora existe uma nova variável, tá? A qual y e x dependem. Em geral a gente vai chamar de t, tá? Então vai ter uma taxa que é a taxa de relação de y, tá? Em função de tempo, ou vai ter a taxa que é a taxa de variação de x em função do tempo. E esse y em função do tempo, ou y de t, e esse x em função do tempo, ou x de t, estará correlacionado com y, tá? Então, essas duas relações, tá, vão estar correlacionadas via as derivações, tá? E essas derivações vão ser via as derivações implícitas, tá? Então, vamos ver aqui diretamente com um exemplo, tá? Como eu disse, se eu tivesse que falar aqui de taxas relacionadas, eu não falaria de cara de teoria, porque não tem, a gente precisa de exemplos, tá? Então vamos colocar aqui um exemplo bem simples, um dos que está no livro. Então, imagina que isso aí é um cálice, tá? Uma taça, e a gente vai colocar um líquido aqui dentro, tá? Vamos pensar que é água para não dar ideia para ninguém, tá? Então pensa que eu tenho preenchido de água até certa altura, tá? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Bom, tem uma taça, tem um volume ali dentro, tá? E que eu posso muito bem tentar escrever quem é. O volume, o que é? É a área da base de um cone, nesse caso é um cone, o formato de um cone essa taça, que seria πr ao quadrado, vezes a altura dividido por 3, tá? Isso seria o volume. É claro que a gente está enxergando um cone virado, um cone de cabeça para baixo, como preferirem, tá? Mas não interessa, o volume não mudou, tá? Então, a ideia que fica aqui é, bom, temos o volume, sabemos calcular. Então, o raio está ali, a gente sabe reconhecer o raio, tem uma altura, tá? Claro que nós estamos falando de raio e altura deste pedaço que contém o líquido, né? Não propriamente da taça em si, tá? Mas a gente pode relacionar, tudo bem? E aí eu posso dizer, bom, esse aqui é o raio, e eu posso dizer que essa é a altura, tá? Até nenhuma novidade. Estou falando de novo, novamente, daquele pedaço que tem formato de um cone, que compreende o líquido que está ali dentro, tá? Então o que seria, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Vamos ver o seguinte, vamos supor que a gente vai encher essa taça, tá? Que a gente começa num certo período de tempo, tá? A preencher essa taça, tá? Com algum líquido ou com o mesmo líquido, tá? Então a gente vai começar a virar líquido ali e obviamente, tá? Aquele volume vai aumentar, tudo bem? Isso a gente sabe, isso é fato. A pergunta que fica é, quais são as outras grandezas ou quais são as outras medidas que a gente tem como medidas que a gente sabe reconhecer, tá? Que também mudam, tá? Junto com esse volume. Ou seja, se eu estou dizendo que o volume vai aumentar, a pergunta que fica é, vai aumentar também o raio? Vai aumentar também a altura?
né? E bom, isso a gente pode responder na medida que a gente tenta entender o que acontece. Se a gente preencher, né, a gente vê que aumenta. Se a gente tirar líquido, a gente vê que tanto R quanto H diminui. E assim por diante. Tudo bem? Então o que a gente pode dizer aqui é o seguinte. Bom, eu sei que na medida que o tempo passa e eu estou preenchendo, o R também muda com relação ao tempo e o H também muda com relação ao tempo se este volume está mudando com relação ao tempo. O tempo que eu estou falando está aí, a tua nova variável, aquilo que eu falei lá no começo. Tá? Então o que a gente pode dizer? Volume muda com o tempo? Sim. Então a gente pode chamar de volume como se fosse uma função do tempo agora. Raio muda com o tempo? Sim, raio muda com o tempo. Se o volume muda com o tempo, o raio também vai mudar com o tempo. Assim como a altura também muda com o tempo. Tá? Bom, sabendo que essas três coisas mudam com o tempo e elas estão relacionadas, de novo, como elas estão relacionadas? Elas estão relacionadas por aquela fórmula do volume. Tá? E eu posso dizer agora que relacionar estas taxas vai ser possível desde que eu derive em relação ao tempo. E aqui eu vou usar a notação d dt, ao invés de linha. Eu posso usar linha também, a gente vai usar linha também. Até é mais prático usar linha porque a gente vai escrever v' ou dv dt, que é derivar o volume em relação ao tempo, ou dr dt, derivar o raio em relação ao tempo e assim por diante, tá? Pode ser linha, pode ser ddt, como eu escrevi ali. Mas o que interessa é que aquele ddt, tá, é a taxa, ou a variação, melhor dizendo, daquela grandeza, consequentemente a taxa com que ela muda em relação ao tempo, tá? Porque é dt. Tudo bem? Então tá. Então o que a gente tem aqui em outras palavras é o seguinte, a gente tem uma taxa, tá? Ou uma grandeza que vai variar, dando nome àquela taxa, e a gente tem aqui aquelas grandezas que dependem do tempo, né? Justamente porque eu vou derivar aqueles valores em relação ao tempo, então aqui nós temos a taxa e nós temos as relações, ou aquilo que será relacionado mediante a minha derivação. Tudo bem? Então é assim que funciona. A gente sabe, tá? O primeiro passo que a gente vai fazer para entender taxas relacionadas é escrever tudo aquilo, a relação usual que a gente tem, nesse caso aqui a relação do volume com o raio com a altura, escrever tudo que depende do tempo ou que muda com o tempo, escrever como parênteses t do ladinho, para lembrar que muda com o tempo. Então aqui eu vou isolar o π-terços, que é uma constante, tá? E vou começar a escrever o r, só que em vez de escrever r ao quadrado, eu vou escrever r de t, porque r muda com o tempo, vezes h, só que agora h de t, porque h muda com o tempo. Tudo bem? Tá bom. E o que a gente faz para relacionar essas taxas? Bom, eu não tenho como relacionar essas taxas se eu não estiver falando da derivada, se eu não derivar. Tudo que eu reescrevi aí agora foi a mesma fórmula do volume. A única coisa que eu fiz foi dizer que três dessas coisas que aparecem aí dependem do tempo. Tá? E foi só isso que eu fiz. Só que agora, para relacionar mesmo, eu preciso derivar. Tá? E se eu derivar o volume, eu tenho que a outra expressão do outro lado também tem que ser derivado. Tá? Então aí eu tenho que lembrar que derivar de um lado é a mesma coisa que derivar do outro, e a gente tem a seguinte relação. Tá? A gente até pode dar uma mudada aqui, tirar esse π-terços para fora, porque é uma constante, tá? E a gente tem uma relação. Do lado esquerdo fica a derivada do volume, que depende de t, em relação ao tempo, ou em relação a t. Tá? Isso não tem o que fazer. Do lado direito, sim, tem uma certa conta que eu posso fazer. Então tem π-terços, que é uma constante, vezes derivada em relação ao tempo, abre colchete, r ao quadrado, claro, r dependendo de t, e h de t. Tá? Então, entendam que r ao quadrado está sendo multiplicado com h, ou seja, r de t ao quadrado vezes h de t. Tá? Quando eu for derivar isso, se eu tenho uma multiplicação e eu preciso derivar uma multiplicação, eu tenho que lembrar da regra do produto. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vou escrever do lado esquerdo. Agora eu vou trocar a notação só para ficar mais fácil de escrever aqui para caber tudo. Tá? Então dv dt é a mesma coisa que v', tá? Porque eu estou derivando em relação a t. E aí eu vou começar a derivar. Tá? Bom, primeiro aparece uma constante, tá? Essa constante não muda, ela estaria ali de qualquer forma. E depois eu começo a derivar usando aquilo que eu sei, ou seja, a regra do produto. E aí quando eu vou derivar pela regra do produto, a primeira parcela que eu preciso derivar é o r de t ao quadrado. E essa parcela por si só, talvez seja mais difícil, porque essa parcela já é uma parcela que eu vou ter que usar a regra da cadeia. Imagina que vocês têm alguma função que está sendo elevada ao quadrado. Qual é a derivada disso? Bom, a derivada é a derivada dessa função, que vem a ser 2r, imagina que r ao quadrado, derivada em relação a r vai ser 2r, vezes a derivada do que está lá dentro do parênteses, que vem a ser a derivada de r. Por mais que eu não saiba quem é r, não saiba quem é a derivada dele, eu posso escrever que a derivada de r ao quadrado é isso que está aqui, 2r vezes r'. Tá?
Depois, isso era só derivada da primeira parte, agora vezes a segunda, que é h de t, mais mantenho a primeira vezes a derivada da segunda. Aí sim vai aparecer h', tudo bem? E aí fechou. Pode parecer complicado, eu sei, e de fato é complicado nas primeiras, essa é uma das partes da disciplina de cálculo que mais aterroriza os alunos, tá? Mas ela não é um bicho-papão, a gente tá aqui para ver isso, tá? Então quando eu coloco escrito desta maneira, tá? Eu estou vendo que eu tenho uma relação, tá? De todas as grandezas que dependem do tempo, tá? E agora eu tenho inclusive a relação das suas derivadas, ou das suas taxas de variação. Então as taxas de variação estão relacionadas, logo nós temos o quê? Taxas relacionadas, é por isso que tem esse nome, tá? Então vamos ver o que acontece aqui. Primeira coisa que a gente vai estudar aqui é isola essa taxa relacionada aqui, tá? E aí a gente vai chegar na conclusão que, olha, agora eu tenho as tais taxas relacionadas e elas estão relacionadas por esta forma, tá? Beleza. O que a gente pode fazer agora? Bom, a gente pode estudar um problema em si. Vamos pegar e vamos criar um problema, tá? Só que antes de criar esse problema, eu preciso chamar a atenção de uma pequena coisa. R de t é diferente de R' de t. R de t, tá, é o raio num devido tempo. R' de t é a taxa com que esse raio cresce ou decresce, não sei, naquele mesmo tempo, tá? Então eu preciso dizer isso, assim como eu preciso dizer também que h de t é diferente de h' de t, tá? Um é a altura, o outro é a taxa com que a altura muda para mais ou para menos, não sei ainda, naquele tempo, tá? Então eu preciso dizer que, ó, o valor no tempo é o R de t, tá? E a taxa de variação no tempo é o R' de t. E isso vale também para o h de t e o h' de t, tá? Neste caso, vamos supor que o valor no tempo seja dado em centímetros. Então a sua taxa de variação no tempo pode ser que seja dada em centímetros por segundo, se eu escolher segundos para ser essa variação temporal, tá? E o mesmo vai valer, bom, para h de t, é o valor no tempo t, tá? E o h' é a taxa de variação naquele tempo t. Então eu preciso ressaltar isso, tá? São coisas diferentes com unidades diferentes e a gente precisa tomar esse cuidado. Tudo bem? Então tá, vamos ver o que acontece aqui. A primeira coisa que acontece aqui é a gente tentar fazer algum problema, tá? Vamos tentar um problema bem simples, tá? Vamos supor que o raio, quando o tempo vale 1, eu estou enchendo aquela taça, tá? Com esse líquido específico, tá? No momento, passado 1 segundo, tá? Eu sei que o raio vale 1 centímetro, tá? Então vamos supor que eu estou lá no comecinho, estou enchendo e o raio daquela medida tem 1 centímetro. Vamos supor também que naquele mesmo instante de tempo, t igual a 1, tá? A altura tem 2 centímetros, tá? Ou seja, o dobro do raio, tá? Eu estou supondo, eu estou dando valores, tá? Mas vamos supor também, tá, que eu sei que a taxa de variação do raio naquele instante de tempo, tá, é 0,2 centímetros por segundo. Antes de eu continuar, o que quer dizer 0,2 centímetros por segundo? Quer dizer que o raio cresce, naquele momento ele cresce com a velocidade de 0,2 centímetros a cada segundo, tá? Pode ser que quando o segundo mude, quando estiver em 2 segundos, esse crescimento do raio seja maior, não sei, tá? Não sabemos. Mas eu sei que naquele instante, o que está dentro desse quadrinho é um exercício. Ele está me dizendo que a taxa de variação quando o tempo é igual a 1 é 0,2 centímetros por segundo, tudo bem? Vamos supor também que a taxa de variação da altura é 0,3 centímetros por segundo, também naquele instante de tempo igual a 1. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que, obviamente, R é diferente de R', assim como H é diferente de H', mas todas elas estão no mesmo tempo, tá? O tempo é igual a 1 segundo, tá? Então o que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que eu posso relacionar todos esses valores, eu tenho todos esses valores dados, e se eu quiser eu posso descobrir, por exemplo, né, com que taxa o volume varia quando t é 1 segundo. Como é que vai estar variando esse volume em 1 segundo, ou especificamente quando eu estiver preenchendo no segundo 1, tá? O que vai estar acontecendo? É muito simples, é isso que ele está me perguntando, qual é o V' aplicado em 1. E se eu tenho toda aquela fórmula lá em cima, né, basta que eu coloque esses valores lá. Então vamos ver como é que fica. Bom, primeiro vai ficar V1, π sobre 3, que é a constante, né, vezes quem? 2 vezes R em 1, R' em 1, ou seja, todos os valores lá de dentro, só que aplicados em 1. E todos esses valores eu tenho dado no exercício. Então o que isso me leva, ou qual é a conclusão que isso me leva? Me leva que se eu substituir esses valores, ó, R em 1 é 1, a taxa que o R cresce é 0,2, e assim vai. O H naquele tempo é 2, tá? Depois o R'
o R é 1, só que ao quadrado vai dar 1 ao quadrado, vezes a taxa que o H cresce, que é 0,3, e assim por diante. Se a gente multiplicar tudo isso e colocar o resultado aqui, vai dar 1,1, tá? Ou ainda, né? Antes de terminar, não posso esquecer, né, que a unidade aqui tem que ser o quê? Centímetros cúbicos por segundo, porque é um volume, tá? E eu coloquei tudo em centímetros e as taxas de variação eram centímetros por segundo, então aqui serão centímetros cúbicos por segundo, tá? Como tem esse π, fica um pouco difícil de ter a noção, né? Mas se a gente usar π igual a 3,14, a gente chega na conclusão que isso está variando, tá? Ou está, se é positiva essa taxa, é porque está aumentando. Então está aumentando 1,15 centímetros cúbicos por segundo. Ó, a cada segundo, naquele instante, né, de segundo ou segundo 1, estará aumentando 1,15 centímetros cúbicos por segundo. Tudo bem? Então esse é o exercício 1 dos, né, exercícios de taxas relacionadas. Essa aula de taxas relacionadas é só exercício, tá? Eu selecionei 3, acabei de fazer 1, tá? Então o que eu preciso que vocês entendam? A gente só vai entender taxas relacionadas fazendo exercício, tá? Então eu inclusive sugiro que façam bastante, tá? Então vamos ver aqui. Vamos pegar um próximo. Se esse aqui foi entendido, vamos ver um pouco diferente para que a gente entenda de fato como funciona em outras situações, tá? Então, vamos supor que nós temos um navio, tá? E nós temos um oceano, tá? Esse navio no oceano, tá? Esse aí é um navio que eu consegui, a figura é um navio cargueiro, tá? Mas eu queria, na verdade, um navio que carregasse petróleo, porque o exercício que eu quero, tá? É olhar este navio de cima, tá? E imaginar que vai ocorrer num certo ponto central deste navio, tá? Uma espécie de vazamento, tá? Um vazamento de óleo. Então, vamos supor que o navio furou naquele ponto, tá? Lá embaixo do navio, e começou a vazar óleo, tá? E vai haver uma manchinha de óleo que vai ser concêntrica àquele ponto. Então imagine uma mancha de óleo que vai começar a crescer, tá? E claro, essa situação aqui descrita ela está embaixo do navio, eu estou fazendo em cima só para que a gente entenda. Então essa começa a crescer e essa mancha de óleo ela cresce, tá? De maneira circular, tá? Ela é como se fosse um círculo perfeito. Na medida que ela começou a vazar, ou desde o momento em que ela começou a vazar, ela cresce de uma maneira circular. Agora vamos colocar a medida, já que já entenderam, vamos colocar a medida circular ou essa mancha crescendo circularmente embaixo do navio. Tá? Então imagina que eu estou, né, manchando o oceano com óleo e a medida com que essa mancha cresce, tá, é uma medida circular, bem como está escrito aí. E ela vai aumentando com o tempo. Tá? Só que se ela é uma medida circular, ela vai ter um raio. E se ela aumenta com o tempo, é natural que este raio também aumente com o tempo. Tá? Então é natural que eu pense isso. Bom, se o raio aumenta com o tempo, se ela aumentar de novo, vai aumentar esse raio. Tá? E se ela for um círculo perfeito, a gente está supondo que vai ser um círculo perfeito, tá? Bom, aí o que vai acontecer é que também vai aumentar e, consequentemente, me parece óbvio, tá? Que vai aumentar a sua área também em função do tempo, uma vez que o raio aumenta em função do tempo. Tá? Então a gente pode, de uma maneira geral, já relacionar isso. Tá? Vamos supor o seguinte, vamos colocar um exercício de cara sem colocar a relação de um círculo é óbvio, todo mundo sabe a área, né, de um círculo é área igual a πr ao quadrado, já vou colocar aqui, mas antes disso vamos pensar o seguinte, vamos supor que a taxa de variação deste raio, tá, seja uma coisa constante. Repare que ali tem o R' de t, não é R' em 1 ou em 2 e assim por diante. Eu estou dizendo que a derivada do raio, ou a taxa com que o raio varia, é um valor constante. Tá? Então quer dizer o seguinte, não importa o tempo que for, o raio sempre vai crescer 2 metros por minuto. É essa a medida que ele está me dando, é essa taxa de variação que ele está me dando. E aí ele pergunta de cara, tá, qual é a variação da área em função do tempo quando este raio assume o valor de 60 metros. Então a gente está falando de uma mancha de óleo no oceano, tá? E aí o que a gente quer saber? A gente quer saber qual é a taxa de variação dessa área quando o raio é 60 metros. Tá? Então o que vai acontecer? Na medida que a área, ou melhor, que o raio aumenta, a área aumenta. E a área pode aumentar, né? Ou a taxa com que a área aumenta pode ser diferente, pode ter uma variação, mesmo que a do raio não tenha. Então o que a gente sabe? A gente sabe que a área muda em função do tempo, porque o raio também muda em função do tempo. Então a área aqui é uma área circular, é πr ao quadrado, tá? Só que o r depende do t. A gente tem que levar isso em conta. E a gente tem exatamente essa situação. Então a área em função do tempo é isso, tá? Como é que a gente faz para relacionar essas taxas? Deriva tudo em relação ao tempo. Derivada da área em função do tempo vai ser igual a constante que já está ali, vezes a derivada do que está ali. Só que o que está ali de novo, tá, é uma função do tempo elevado ao quadrado. Tá? Então eu tenho que usar a regra da cadeia. A derivada de r ao quadrado é 2r, vezes a derivada do que está lá dentro. Tá? Então a primeira coisa que aparece ali é um r de t. E a segunda coisa que aparece ali é um dr dt de t. Este dr dt é o r',
que é aquele que foi dado lá no início do exercício. Então esse R', ou essa variação, que é 2 metros por minuto, eu sei que é 2, tá? Eu quero saber qual é a variação da área em função do tempo quando o raio é 60 metros. Então quanto vai valer o R de t? O R de t vai valer 60, porque afinal, tá, eu estou me perguntando o que acontece no instante em que o R é 60. E aí alguém vai se perguntar assim, tá, mas não me foi dado o tempo. Não precisa, ele está dizendo, eu quero saber no instante. Existe um instante em que o raio é 60, por mais que eu não saiba qual é esse instante. Então o que a gente pode fazer aqui é descobrir que a variação da área em função do tempo, de novo, no instante em que o raio é 60 metros, é π vezes 2 vezes 60, que é o raio, vezes 2, que é os 2 metros por minuto. Tudo bem? E aí a gente vai ter que a variação, já usando π igual a 3,14, é 754 metros quadrados por minuto. Então essa área vai crescendo, tá? E a variação naquele instante, qual instante? Por mais que eu não saiba, mas é o instante em que o raio é 60 metros, a variação é 754 metros quadrados por minuto. Tudo bem? Então, assim, é um pouquinho complicado porque é muita interpretação envolvida, tá? Mas em termos de conta, de álgebra, não é nenhum fim do mundo, tá? É uma coisa relativamente simples. A gente só tem que entender que a gente vai derivar uma equação, uma relação que a gente já tinha, e nessa derivação a gente vai ter as taxas relacionadas. E aí, bom, a gente vai ter que substituir tudo certinho, tá? Mas o que muda aqui é que tem que interpretar direitinho para substituir certo as coisas corretas. Nunca se esquecendo, tá, pessoal, da unidade, tá? Aqui é, obviamente, uma área, é metros ao quadrado, tá? Vamos pegar um outro exercício? O último agora, tá? Imagina que você tem uma escada, tá? Imagina que você tem também, tá, uma parede. Agora imagina que você vai encostar essa escada na sua parede, tudo bem? E eu vou fazer com que essa escada escorregue para baixo, tá? Só que antes disso eu vou colocar numa perspectiva que me ajude a entender melhor. Vamos olhar de lado, assim, tá? A gente olhar de lado, ambos, tanto a escada quanto a parede tem uma base, um chão, tá? A gente pode se perguntar, o que aconteceria se essa escada escorregasse para baixo? Em outras palavras, se ela fizesse isso, né? Eu teria que a minha altura iria diminuir e a distância da base da escada até a parede iria aumentar. Então, na medida que uma grandeza diminui, a outra aumenta, tudo bem? Assim como a outra diminuindo, a primeira aumentaria e assim por diante, tá? O que eu quero aqui? Eu quero entender, eu quero relacionar isso, tá, de uma maneira simples. É a maneira que eu tenho mais simples aqui, entender que isso é um triângulo retângulo, tá? E que eu posso relacionar, tá, com medidas muito simples, né? Vou chamar a altura de y, a medida na horizontal de x, né? Ou seja, a vertical de y, a horizontal de x, e a hipotenusa eu vou chamar de e porque é uma escada. Tá? A medida da hipotenusa é exatamente a medida da escada. Tudo bem? E por ser um triângulo retângulo, né, ele vai respeitar uma relação pitagórica, tá? Então a gente vai ter o quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado, tá? Isso aqui não é nada novo para ninguém. Tá bom, antes de eu dar um exercício em si, eu posso tentar relacionar, né, essas coisas que estão mudando aqui, tá, com relação ao tempo, tá, mas eu preciso estar atento para uma coisa. Se eu sair derivando isso, né, ou pensar o que aconteceria ao a escada escorregar, né, a gente vai ter a seguinte relação, tá? Essa relação tem que tomar um cuidado porque é o seguinte, o x, que é a medida horizontal, quando a escada escorrega, obviamente ele muda com o tempo. O y, que é a medida vertical, quando a escada escorrega, ele também muda com o tempo. Agora, a hipotenusa, tá, que é a medida E, que eu chamei de E por causa de escada, ela não muda, porque a escada tem um comprimento fixo. Vamos supor que seja 2 metros, 3 metros, sei lá, o comprimento é fixo. Quando eu escorrego a escada, o comprimento dela não muda. E então eu não posso dizer que ela muda com relação ao tempo. Ou seja, ela não é uma função do tempo. A escada pode se deslocar, mas o comprimento dela, ou aquilo que eu chamei de E, não vai mudar. Tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado para colocar ali tudo que é em função do tempo e tudo que não é em função do tempo no meu exercício. Tá? Se eu quiser relacionar as taxas, eu posso, derivo. E por mais que eu seja teimoso, se eu quiser tentar derivar em relação ao tempo E, eu tenho que levar em conta esse fato de que E' é zero. Por quê? Porque não existe variação com relação ao tempo. Tá? Então todo aquele meu pedaço ali do lado esquerdo já vai ser zero. Tá? Os pedaços do lado direito, né? Então de novo, a gente tem uma função do tempo ao quadrado. A gente vai usar de novo a regra da cadeia, derivada de 2x, de x ao quadrado, perdão, é 2x vezes a derivada da função que está lá dentro. Vai ser x'. Tá? E depois a mesma coisa acontece para y. Tá? Este 2 que está aí multiplicando x de x' e y', eu posso isolar e posso ignorar ele, né? Porque na verdade, quando isso vai ser zero, quando aquela relação ali x' mais y' for zero.
tá? Posso cancelar aquele 2. Tudo bem? Então essa é uma relação que relaciona as taxas com que x e y variam. Eu vou isolar uma delas, tá? Vou isolar x. Poderia isolar y, tá? Mas não faz diferença, vou só isolar x. Então eu tenho uma fórmula aqui pronta que relaciona a taxa com que x muda e a taxa com que y muda. Tem um sinal de menos ali, tá? O que eu quero chamar a atenção para esse sinal de menos? É que faz sentido ele estar ali? Claro que faz. Pensa comigo. Esse sinal de menos, tá? Ele tá ali porque na medida que y diminui, x aumenta. Então, y diminuir quer dizer que a taxa de variação de y tende a ser negativa. X aumentar quer dizer que a taxa de variação de x tende a ser positiva. E o contrário também. Então, quando uma cresce, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra cresce. Tá? E o que isso quer dizer? Isso só dá ou só corrobora a dizer que a minha conta está correta. Tem aquele menos na frente. Porque vamos supor que a taxa de y' seja um valor negativo. Vamos supor que a escada está caindo, tá? Está escorregando para baixo. Então o que está acontecendo? Y' tende a ser negativo. Então quando eu colocar y' negativo ali, e tanto os valores de x e de y, que tem aquela fração ali, são positivos. Então eu vou ter algo positivo vezes algo negativo, vai dar negativo, e este negativo com o negativo da fórmula vai resultar positivo. Então eu vou ter x' positivo. E o mesmo aconteceria se y' fosse positivo, resultaria em x' negativo. Tudo bem? Então, ou seja, na medida que a escada cai, aumenta o x, a altura de y decai, e a distância da base até a parede x aumenta. Tá? E o contrário também. Tudo bem? Agora vamos pensar num exemplo, um exercício simples para fechar com chave de ouro isso aí. Tá? Vamos supor que eu sei que essa escada tem um comprimento fixo e esse comprimento é 3 metros. Tá? Vamos supor que eu sei que a taxa com que essa escada cai, ou com que a altura y diminui, é menos 0,2 metros por segundo. Então ela está diminuindo, tá? 0,2 metros por segundo, ou sei lá, 20 centímetros por segundo, como quiserem, tá? Mas está caindo, ou seja, y está diminuindo. Seja lá o que for que eu faça de conta, a taxa com que x aumenta tem que ser o positivo, tá? Já tem que saber isso. Vamos ver o que ele pergunta. Então ele está perguntando exatamente isso. Qual é a taxa com que x aumenta ou diminui, não sei, quando a escada está a 1 metro de altura, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Bom, eu quero saber se x está aumentando ou diminuindo, mas com que taxa exatamente no exato momento em que y está, ou que a altura y está a 1 metro de altura, tá? Então, para eu colocar isso ali naquela fórmula do x', tudo que ele quer é x', né? Eu preciso do y, eu tenho. Eu preciso do y', eu tenho. Aí eu preciso do x. Mas quem é o x naquele momento? Bom, o x naquele momento é usar o Pitágoras, porque se a escada tem 3 metros e a altura ali vai ser o cateto que está na vertical, vai ser 1. Para eu colocar ali, ou descobrir quem é o valor de x, basta que eu coloque isso na relação de Pitágoras. E eu vou acabar descobrindo que x vale 2 raiz de 2. Tá? Simples assim. E aí, o que acontece agora? Bom, sabendo x, é só colocar os valores na fórmula. Tá? Então eu vou ter que x', tá? Vai ser simplesmente y, menos, melhor dizendo, né? Y sobre x, ou seja, 1 sobre 2 raiz de 2, vezes y', que é menos 0,2. Agora repare aquilo que eu falei, tá? O menos da fórmula com aquele menos 0,2, tá, vai dar algo positivo, e eu já sei disso. Então, faz sentido? Faz sentido, porque x' positivo quer dizer que a medida na horizontal está aumentando. E quando a escada está caindo, né, a posição da vertical diminui, a da horizontal tem que aumentar. A gente já sabia disso, tá? E aí, colocando os valores corretos, isso vai me dar o quê? 0,07 metros por segundo. Ou vai estar caindo com uma taxa de 7 centímetros por segundo. Caindo não é verdade, mas a base da escada estará se afastando da parede, com relação à parede, a uma taxa de 7 centímetros por segundo, naquele momento em que o y, a altura está a 1 metro e a base está a 2 raiz de 2. Tudo bem? Então tá, pessoal, isso é um pouco de taxas relacionadas, tem muito mais taxas relacionadas por aí, tá? Mas taxas relacionadas não é uma teoria muito elaborada, na verdade ela é uma aplicação, tá? E a gente não tem como aprender se não for diretamente assim fazendo exercício, tudo bem? Eu espero que essa aula tenha sido clara e vamos fazer bastante exercício disso para pegar essa ideia, tá bom? Então tá, até a próxima aula.